Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre Os Três, da Sarah Lotz. Esse é um livro um pouco antigo, eu acho, se não me engano, ele é de 2012. Então se você já é um pouquinho avançado no mundo do book verso, você já deve ter ouvido falar desse livro. Mas se você nunca escutou falar sobre ele, ele fala sobre um avião, na verdade 4 aviões, que numa quarta-feira, no exato momento, na exata hora, mas em locais diferentes, em continentes diferentes, esses aviões caíram. Todo mundo do avião morreu, exceto uma criança de cada avião. E sendo assim, então 4 crianças, porém a quarta criança, ninguém sabe realmente se sobreviveu ou não. A gente tem alguns relatos, mas não sabe se foi ali um rumorzinho ou se essa criança realmente sobreviveu. A questão é que 4 aviões caíram no mesmo dia, na mesma hora, e ninguém entende o motivo. A partir daí, a gente vai acompanhar uma investigação, na verdade, meio que um documentário. A gente vai acompanhar a construção, na verdade, de um livro sobre esse acidente. Porque esse acidente, gente, imagina, 4 aviões caindo no mesmo dia, no mesmo horário, isso causou um furdunço no mundo inteiro. Só se falava disso e causou também muitas especulações, né? O porquê a queda desses aviões, o porquê esses aviões, enfim. Eram ataques terroristas, o que estava acontecendo? Então a gente vai acompanhar a construção desse livro e cada capítulo, basicamente, é recortes de reportagens, de entrevistas, de partes desse livro que estava sendo construído. Então é muito interessante, assim, porque não é realmente uma história como a gente está acostumada, sabe? São recortes de reportagens, de notícias sobre aquele acontecimento. E aí a gente vai ter o ponto de vista de repórteres, a gente vai ter o ponto de vista de pessoas da polícia, de pessoas que participam no resgate das pessoas dos aviões. A gente vai ter relatos de especialistas em desastres aéreos. Então a gente vai ter muita coisa e também a gente vai ter relatos das famílias de algumas das principais pessoas, né, ali, que são as famílias das crianças que sobreviveram. Mas também a gente vai ter o relato da família de uma mulher que estava em um dos voos, que na verdade, assim, ela acabou sendo muito importante porque essa mulher, ela deixou muitos, na verdade, quando perceberam o que estava acontecendo, começaram a gravar mensagens no celular de despedida pros seus familiares. E aí, essa mulher gravou uma mensagem pro marido dela e durante essa mensagem, quando o avião já tinha caído, na verdade, ela tinha meio que sobrevivido. Só que depois ela acabou morrendo e enquanto ela tava lá meio que agonizando, coitada, ela grava uma mensagem pro marido, fala, toma conta da cachorra, pede, não sei se pede, cuida de fulano, enfim, ela fala umas coisas lá. E aí ela fala uma frase, que eu não vou lembrar exatamente agora a frase, mas é tipo, tome cuidado com as crianças, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim, tome cuidado com as crianças. Depois, né, desse acidente, depois que todo mundo foi identificando os corpos e tudo mais, essa mensagem veio à tona na mídia. E isso causou um escarcéu. Por quê, gente? Depois, esse livro, na verdade, eu achei que ele fosse contar muito a história dessas crianças que sobreviveram, como que foi o pós-acidente deles e da família dessas crianças. A gente tem um pouco disso, mas a grande parte do livro é contando sobre o contexto que o mundo ficou depois desse acidente. E aí esse furdunço aconteceu porque a gente tinha muitos lados dessa história. Então a gente tinha os lados dos cientistas e das pessoas que trabalham ali com desastres aéreos, analisando as caixas pretas, tentando arranjar um motivo pro acidente ter acontecido, cada um
Depois de uma análise feita nas aeronaves e tudo mais, foi identificado um determinado motivo, mas mesmo assim, depois a gente vai percebendo que aquele motivo foi meio que a única solução que eles encontraram, porque se for avaliar, realmente não existe ainda um motivo para aquelas aeronaves terem caído. E aí, nessa questão de ser no mesmo dia e no mesmo horário, os cientistas acabaram levando como uma coincidência, porque cada aeronave, segundo eles, teve lá o seu motivo de ter caído. A gente tem um dos aviões caiu no Japão, inclusive foi o avião dessa mulher que deixou a mensagem. E esse avião caiu num penhasco, onde as pessoas costumam ir nesse penhasco para se suicidar. Então já existe uma cultura ali muito supersticiosa nesse penhasco dos japoneses, que acreditam que as pessoas vão lá para se suicidar. E que quando você entra nessa floresta onde tem esse penhasco, você consegue ouvir e sentir a força dos espíritos te chamando para você se matar também. Então foi criando-se toda uma mitologia de que o avião caiu nesse penhasco porque o piloto do avião já tinha alguns indícios suicidas e que ele conseguiu ouvir as vozes dos espíritos e acabou, enfim, jogando ele e todo mundo no penhasco. Outro avião caiu na África, se eu não me engano, e aí ele também tinha um pouquinho de superstição e tudo mais. Então, assim, muito... A gente viu aqui uma parte muito razão versus superstição, sabe? Assim, a grande questão é que a maior parte do pessoal aqui, né, do Ocidente, tava acreditando que era, mais precisamente os Estados Unidos, tá? Tava acreditando que era o apocalipse vindo. Inclusive, essa mensagem que essa mulher gravou, essa mulher ela fazia parte de uma igreja cristã e nessa mensagem ela direcionou essa frase diretamente pro pastor dela. Ela falou, pastor fulano de tal, eu esqueci o nome do pastor agora. Aí ela falou lá a frase, para ter cuidado com as crianças ou alguma coisa assim. Então, o que o pastor interpretou dessa frase? Que as crianças, as 3 crianças, eram os 3 cavaleiros do Apocalipse e que ele acredita fielmente que a 4ª criança existe e tá viva para ir completar realmente todos os sinais do fim dos tempos. E aí cada coisa que estava acontecendo, então começou a acontecer uma crise muito forte de doenças, de enchentes, de mortes e não sei o que, e cada vez que acontecia algum desastre, esse pastor e outros pastores também dos Estados Unidos começaram a falar, olha, são sinais, essas crianças, não sei o que. E aí a gente começa a ficar meio nessa dúvida de tipo, a autora vai realmente introduzir algo sobrenatural sobre essas crianças ou não? A coisa fica um pouco mais complexa quando a gente ouve os relatos das famílias das crianças. Porque a gente vai ter poucos, mas alguns relatos do dia a dia dessa família com essas crianças. E é muito estranho. É muito estranho, porque assim, em todos os momentos, a autora meio que colocava alguma coisa que dava a entender que era, sabe, que aquelas crianças não eram normais, que tinha alguma coisa errada ali. Mas ao mesmo tempo ela voltava e colocava, mas talvez não seja, talvez seja a reação delas após o trauma, talvez isso seja uma percepção errada dos cuidadores dessas crianças que também estão tentando sobreviver ao trauma, então eles colocam, às vezes, perspectivas que não são reais, mas o tempo todo você vê coisas acontecendo, assim, inclusive teve um que ele era da Inglaterra e ele acabou cuidando da sobrinha dele, que foi uma das sobreviventes. E ele, assim, ele acordava de madrugada sentindo a presença do irmão que morreu no acidente. E ele falava que ele via o irmão ali sentado na cama dele, sentia um cheiro de peixe podre, porque o avião acabou caindo no mar, então sentia cheiro de peixe podre. E ele sempre ouvia o irmão falar, por que você deixou
isso entrar em casa. Essa foi a frase, assim, que ficou marcada e ficou sendo repetida pra ele durante muito tempo, assim. Toda vez que entrava um capítulo dele, ele falava de como era conviver com a menina, e ele sempre falava do irmão que aparecia à noite e falava: por que você deixou isso entrar em casa? Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Então, assim, muitas e muitas e muitas coisas foram acontecendo. A gente teve realmente muitos relatos de diversas partes, então, de soldados, de repórteres, e foi muito interessante. Assim, esse livro ele é muito interessante. Foi um pouco. Teve uma parte assim que eu achei bem angustiante, que foi a parte em que a gente lê a descrição, né, do áudio que tava na caixa preta de um dos aviões, e assim, ver... Ai, foi muito... foi muito angustiante, porque a gente, enfim, tava ali descrito todo o desespero dos pilotos e do copiloto, tentando dar um jeito ali na aeronave, entender o que estava acontecendo com a aeronave, porque eles também não entenderam o que estava acontecendo, e tentando se salvar e tentando passar calma também pros passageiros. Então, assim, foi uma parte assim que eu achei bem angustiantezinha. Mas de resto, ele fica mesclando com essas milhões de teorias. Teve gente acreditando também que as crianças eram alienígenas. Muitas frases também que as crianças falavam, assim, deixavam muitas coisas subentendidas, e aí você tinha que falar, não sei. Então, assim, ele é um livro que te deixa na dúvida do início ao fim. Essa dúvida não acaba no final. E sabe o que eu acho? Assim, eu fiquei refletindo sobre esse livro enquanto eu lia e também depois. Porque, assim, chegou uma hora no livro que eu falei, gente, eu não sei o que essa mulher quer da vida dela. Eu não sei o que ela tá pensando em fazer, eu não sei qual é o intuito dessa história, eu não tô entendendo. Porque eram muitas versões, era muita coisa que podia significar tudo aquilo ali. E aí eu acho que eu entendi. Eu acho que esse livro, ele é realmente não sobre as crianças, claro que isso tem um pouco também, não sobre o acidente em si, sobre fenômenos sobrenaturais, etc. Mas ele é sobre o quanto a mídia, as nossas crenças, as nossas opiniões e o quanto a gente acredita nas coisas que a gente ouve, que a gente vê, influencia no mundo, assim, porque foram acontecendo uma cascata de eventos que chegou uma hora que eu achei que todo mundo fosse enlouquecer, sinceramente, porque assim, foi muito louco, e assim, o livro ele vai mostrar muito o cenário político, o cenário social de tudo que estava acontecendo. Então, assim, muita coisa acontece. O mundo vira de cabeça para baixo por causa desse acidente. E a força dessa... Não sei se eu posso dizer manipulação que a gente se envolve às vezes, o que a gente se deixa influenciar, que a gente se deixa se manipular pelo que a gente vê nos jornais, etc. Como é que eu vou explicar isso sem acabar dando spoiler? Mas assim, muita coisa acontece por conta da mídia, por conta dos bastidores ali, sabe? Por conta de tudo que aconteceu pós-acidente. Muita coisa. O mundo ele vira de cabeça pra baixo. Então, assim, se vocês querem ver um livro de suspense que não tem exatamente uma solução, mas que vai trazer muitas questões sobre esse sentido de existem realmente alienígenas? É possível que essas crianças sejam alienígenas? É possível que essas crianças sejam predestinadas a um destino e por isso elas foram salvas? É possível que tudo não tenha passado de uma coincidência? Então eu acho que cada um vai decidir no que acredita, mas o principal foco desse livro é realmente o quanto as nossas ações influenciam, principalmente quando a gente tem uma ação em massa, influencia no destino do mundo inteiro. Então, é isso.
Eu acho que ele também trata muito sobre... Assim, não muito, porque a gente não tem realmente uma questão, sabe? A gente não vê essas pessoas passando num psicólogo, a gente não vê realmente eles tendo uma ajuda profissional, sabe? A gente não vê essa parte. Mas a gente consegue ver o quanto era sofrido e o quanto foi difícil para essas famílias das crianças lidarem com essas crianças. Porque ao mesmo tempo que, né, você tinha uma felicidade enorme daquela criança da vida viva, você também tinha que tentar lidar com todo o seu sofrimento e com a perda do resto dos seus familiares e tentar entender como lidar com essa criança pós vítima de acidente aéreo. Então, foi muito interessante, eu amei esse livro, eu dei 4,5 estrelas, se eu não me engano. É muito bom, eu realmente recomendo pra vocês. Tô muito curiosa pra ler o quarto dia. Eu não sei se é sequência de os 3, eu preciso ler a sinopse. Mas tô curiosa, porque eu gostei muito dessa história. E definitivamente vou ler outros livros da Sarah Lotz. Eu nem sei se ela tem mais livros lançados, mas com certeza vou ler, porque eu achei a escrita dela bem interessante. E é isso. Um beijo, vejo vocês numa próxima resenha, num próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, seguir se você ainda não é inscrito, se inscrever, né, se você ainda não é inscrito, e deixar o seu comentário se você ainda não deixou. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.